O que a Chanel ensina sobre advocacia de alto padrão? Você já entrou em uma loja de luxo? Aquela que te atende pelo nome, oferece água gelada, conversa antes de mostrar o produto e faz você se sentir importante mesmo sem você comprar? Esse é um mercado de alto padrão. Ele entende uma coisa fundamental. As pessoas, elas não compram só produto, elas compram a experiência, o posicionamento e o valor percebido. E hoje eu quero te mostrar como é que essa lógica se aplica perfeitamente à sua advocacia. Para quem ainda não me conhece, sou Gabriela Pereira, advogada especialista em direito imobiliário de alto padrão, com mais de 15 anos de atuação. Eu fui delegatária de cartório e hoje lidero um escritório boutique. Ao longo dessa jornada eu construí uma advocacia que me permite escolher os casos que eu atendo com autonomia, posicionamento e valor reconhecido. E nos últimos anos eu venho compartilhando com várias advogadas exatamente o que funcionou para mim. Como sair do operacional sufocante e me posicionar com clareza, autoridade e propósito. E é isso que você vai encontrar aqui. O que é o mercado de alto padrão na advocacia? Tá, não se trata de elitismo, mas de especialização, confiança e estratégia. E isso independe da sua área de atuação. Eu, por exemplo, atuo aqui no imobiliário. Mas eu tenho mentoradas que atuam com as mais diversas áreas, entre elas pais. Uma advogada que é especialista em divórcio de mulher evangélica. E ela consegue aplicar todas as estratégias do alto padrão no negócio dela. O cliente de alto padrão, gente, ele busca, sim, discrição, segurança, linguagem clara e extremo profissionalismo. E ele não quer correr o risco e exatamente por isso ele paga mais. Porque ele não quer o profissional mais barato. Então ele escolhe a dedo aquela profissional que vai trazer mais credibilidade, mais segurança e que nitidamente denota mais autoridade. A advocacia de alto padrão não é fazer tudo para todos. É, na realidade, fazer o certo com excelência e com postura. E existe uma grande diferença entre vender o serviço e apresentar o seu valor. Deixa eu te explicar. Escritórios genéricos, eles vendem tarefas jurídicas. Petição, inventário, contrato, uso capião. Escritórios estratégicos, eles vendem resultado e tranquilidade jurídica, prezando pela personalização e excelência. Exemplo, eu não faço inventário, eu te entrego uma partilha segura e sem briga em um tempo recorde, sem depender do judiciário. Assim como a Louis Vuitton, por exemplo, ela não vende somente bolsas, ela vende status, ela vende confiança, ela vende legado. Como o mercado de luxo constrói a percepção de valor, faz você ter mais clareza como é que você, independente da sua área de atuação, também pode construir essa percepção de valor. O que essas grandes empresas ou esse mercado faz? Primeiro, ambiente e comunicação coerentes. Eu costumo falar que um advogado não vai vender um serviço com alto ticket se ela parece uma advogada barata. Quando eu falo de parecer uma advogada barata, não quer dizer em relação exclusivamente à roupa, o escritório que ela atende, mas principalmente atenção aos detalhes. Tá? Perceba que essa advogada geralmente tem um feed muito mais profissional, um visual muito mais limpo, uma mensagem muito mais clara. Então, quando você bate o olho naquela vitrine, seja no digital, né, ou seja fora do digital, você percebe que ali a pessoa preza por excelência. Uma outra coisa também que o mercado de luxo de alto padrão costuma levar em consideração é seleção e escassez. Então nem todo mundo entra. Esses bens materiais ou esse tipo de advocacia não serve para todo mundo. E isso, obviamente, aumenta a percepção de valor percebido. Atendimento personalizado, escuta ativa, previsibilidade, tratamento humano, cuidado efetivo com os detalhes. É uma outra diferença muito grande que esse tipo de cliente exige e que esses profissionais precisam entregar. Além disso, uma prestação de serviço com clareza, onde você se antecipa ao fato. Por exemplo, no meu escritório, um dos nossos diferenciais de mercado é que a gente atualiza o cliente em real time. Então, o cliente ele não precisa vir até nós para poder saber como é que está a movimentação do procedimento dele ou do processo dele. Nós nos antecipamos. Toda vez que há uma movimentação interna ou uma movimentação externa, ele é automaticamente comunicado pelo WhatsApp e também por e-mail. Por quê? Porque o cliente já fica ciente em relação ao que vai acontecer, tá? E aí, isso é totalmente possível de, na prática, você conseguir estruturar esse modelo de advocacia, que é o modelo de advocacia boutique, onde a gente não foca no volume, na verdade, a gente foca na margem. E eu vou te trazer o passo a passo de como é que você faz aí, dentro da sua realidade, tá? Primeiro ponto, gente, é escolher o nicho com profundidade e alta percepção de valor, tá? Organize o atendimento com uma consultoria personalizada. Os documentos que serão apresentados para o seu cliente durante aquela consultoria, você pode colocar o nome dele, organizar uma apresentação, mostrar o que foi analisado, mostrar as pesquisas que você fez e o resultado disso. Por quê? Porque ele vai entender que você parou aquele momento para poder atender a real necessidade dele. Isso você vai trazer clareza, você vai conseguir conduzir melhor as suas etapas e você vai conseguir aumentar a percepção de valor como um todo. Um outro ponto é em relação à presença no digital. O tom da sua voz, uma imagem coerente, um conteúdo com peso e profundidade também farão com que o seu cliente comece a entender que você é a melhor profissional e vai conseguir te destacar da grande maioria do mercado. Proposta de honorários com experiência, sabe? Um formato visual elegante, uma linguagem de solução e não de preço, uma apresentação através da qual o seu cliente entende que você não está vendendo aquele serviço pelo serviço, que na verdade você está
vendendo o passo a passo para poder chegar naquele resultado. E se tá fazendo sentido para você até agora, já aproveita e curte esse vídeo que eu tenho mais entrega ainda. Um pós-atendimento que fideliza, um retorno, um cuidado, um follow-up, um cuidado com o seu cliente mesmo depois daquele atendimento ter finalizado. É importante que o seu cliente ele tenha uma sensação de exclusividade, uma sensação de continuidade, uma sensação de que você não abandonou ele, independente de ele já ter aberto a carteira para você ou não. Afinal, o alto padrão está nos detalhes. E o que a Chanel, a Rolex e uma advogada têm em comum? Se você perceber, todas devem vender confiança consolidada. Nenhuma briga por preço. Elas mostram exatamente os seus diferenciais de mercado para conseguir conduzir a concretização e prestação daquele serviço. Elas também constroem reputação. Não é a promoção, não é o valor mais barato, mas tudo que eu tenho para poder agregar e entregar na vida daquele meu cliente. E mais, entregam consistência e exclusividade. O cliente já sabe o que esperar e sente que foi bem cuidado. Sente que você resolveu ter cuidado com os detalhes e entregar o seu melhor em todos os contatos que você teve com ele. Se você quer trabalhar com contratos maiores, precisa sair da lógica do genérico. Precisa deixar de fazer o que a grande maioria do mercado tem feito. Precisa se posicionar como uma profissional de excelência. Afinal, não basta você ter muita qualificação técnica se você se comporta como uma advogada amadora, simplista e que entrega o que a grande maioria entrega. E quando você faz tudo isso e essa corrente ela fica muito bem alinhada, tenha certeza absoluta que o seu cliente ele vai te escolher porque você transmite segurança, posicionamento e resolve com excelência. A advocacia de alto padrão, gente, não é nem de longe sobre cobrar caro. Na verdade, é sobre entregar caro, com método, clareza e experiência do início ao fim. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos estratégicos sobre como se posicionar, prospectar e crescer na advocacia de alto padrão. E aproveita, comenta aqui nos comentários, ficou redundante, né? E aproveita, me conta aqui nos comentários quais são os vídeos que você quer assistir aqui no canal.